Muito bem, questão 26 da URGS do ano passado. Aqui temos uma questão malandrinha. Considere que U é a energia potencial elétrica de duas partículas com cargas mais 2Q e menos 2Q, fixas a uma distância r uma da outra. Uma nova partícula de carga mais Q é agregada a esse sistema entre as duas partículas iniciais, conforme representado abaixo. A energia potencial elétrica dessa nova configuração do sistema é... Cara, essa é uma questão que dá para se atrapalhar muito. Olha a situação inicial. Tu tem uma carga mais 2Q. Afastada dessa carga existe uma carga de menos 2Q. O que o enunciado diz? Que esse conjunto aqui, esse sistema, possui uma energia inicial, vamos chamar essa energia de O, que vale U. Por que essa energia inicial vale U? Porque o exercício disse, o exercício estipulou que U é a energia potencial das duas, né, do sistema. Agora, o que acontece? Uma terceira carga foi colocada num ponto entre as duas. Vamos analisar este ponto antes de colocar a carga neste ponto. Se eu tenho uma carga positiva e uma carga negativa de mesmo módulo, porém de sinais opostos, o que eu sei? Que neste ponto P, o potencial elétrico gerado por essas duas cargas vale zero. A gente já fez várias questões assim, né? Vou fazer um desenho aqui embaixo, ó. Tu tem uma carga positiva, uma carga negativa de mesmo módulo, o campo elétrico entre elas é uma bola de futebol americano. Se tu tá assistindo os vídeos, tu vê quantas vezes eu já fiz esse desenho para resolver questões complicadas, né? Esse desenho é muito importante. E aí o que a gente sabe? Que bem no meio vai ter uma superfície equipotencial que vale zero. Qualquer ponto em cima dessa superfície apresenta um potencial zero. Pois bem, nesse ponto que apresenta o potencial zero, tu acrescenta uma carga mais Q. E aí a pergunta é, qual é a nova configuração da energia desse sistema? Quer dizer, tu quer saber a energia final, não esquecendo que a energia final valia U. O que é energia potencial elétrica? Eu te expliquei que a energia potencial elétrica é a carga vezes o potencial aonde a carga foi colocada, o potencial do ponto. Gente, se essa carga foi colocada num ponto que o potencial é zero, se esse potencial aqui vale zero, a energia da carga vale zero. Ela não tem energia nenhuma, ela não agrega energia ao sistema. Conclusão, se a energia inicial era U, a energia final continua sendo U. Cuidado que tinha resposta zero, não vai me colocar zero, né? A energia continua sendo U, porque ela foi colocada num ponto onde a energia total é zero, onde a energia não existe. Bacana, hein? 27, o que nós temos na 27? Desenhinho, oba, desenhinho é legal. Numerando as cargas, carga 1, carga 2, carga 3. Sempre te organiza. Carga 1 vale mais que... já falei isso umas 1000 vezes. O campo é sempre a partir do ponto. Então a carga 1 gera um campo para baixo. E aí, de novo, tu tem que respeitar a coerência do tamanho dos vetores. A carga 1 é uma carga de módulo 1, né? Mais que 1. Né? Então eu fiz o vetor desse tamanho. A carga 2 é menos que. Então o módulo do E1 e o módulo do E2 tem que ser o mesmo, porque a distância é igual. Só que como ela é negativa, o campo é de aproximação. Então esse aqui vai ser o vetor E2. Né? Pois é. E aí a carga 3 é uma carga positiva, só que ela é o dobro das outras duas. É uma carga fortona aqui, ó. Como ela é positiva, o campo é de afastamento, só que esse campo 3 aqui tem que ter o dobro do tamanho das outras duas. Esse é o campo 3. O que a gente faz aqui? Soma vetorial. O campo 3 e o campo 1 têm a mesma direção, porém em sentidos opostos. Vou escolher um ponto aqui então para fazer. O que vai sobrar? Vai sobrar um para cima, porque o E3 é maior que o E1. Só que existe o E2 aqui, e aí o que acontece? Regra do paralelogramo, o campo resultante vai ser isso aqui, que é o vetor E2. Letra B. Bacana, hein? Limpando. Questão 28, da UPF de 2012. Vamos ver qual é que é dessa questão que eu não me lembro. Uma pequena esfera de 1,6 gramas de massa é eletrizada, retirando-se o número N de elétrons. Dessa forma, quando a esfera é colocada num campo elétrico uniforme, de direção vertical para cima, a esfera fica flutuando no ar em equilíbrio.
Olha só, é o Millikan de novo. Considerando que a aceleração é 10, a carga do elétron é... Pode-se afirmar que o número de elétrons retirado da esfera. O que acontece sempre no Millikan? A força elétrica equilibra o peso, porque elas são iguais. O que é campo? Campo é força sobre carga de prova ou carga de teste, né? O que ele deu? Ele deu o campo 10 na 9, 1 vezes 10 na 9, ou 10 na 9. Tá aqui o campo, né? Mas só botar só 10 na 9. Ele deu a força, né? Claro, porque ele deu a massa, olha aqui, ó, 1,6 gramas de massa. Se deu a massa, eu tenho peso. Só que cuidado com o grama. Passo Fundo é uma prova chata. O que é peso? Massa vezes a aceleração da gravidade, se isso aqui tiver no SI, que é quilograma. Então é 1,6 sobre 1000 para transformar em quilos, vezes a gravidade, que é 10. Corta e corta, eu tenho 1,6 sobre 100, ou 1,6 vezes 10 na menos 2, né, galerinha? Sobre a carga dessa lasanha. Qual é a carga dessa lasanha? Então, isso aqui vai passar o quê, né? Sobe, dividido. 1,6 vezes 10. O 10 na 9 passa dividindo, ele vai subir negativo. 1,6 vezes 10 na menos 11 coulombs. Mas ele não quer a carga, ele quer o número de elétrons, que é igual a N vezes Z. A carga vale 1,6 vezes 10 na menos 11. O N eu quero saber. E o que eu vou fazer aqui? Já vou passar o E dividindo. Só que quando é que vale o E? 1,6 vezes 10 na menos 19. Isso corta com isso. Aqui sobra o quê? 1 vezes 10. O 10 na menos 19 sobe positivo. 19 menos 11, 8. Então, 1 vezes 10 na 8 elétrons foram retirados da carga. Dinamarca. O que nós temos na questão 29? Desenhinho. Vou limpar. Fazer azul agora os desenhos. O que ele quer? O campo elétrico no ponto P. Sempre a mesma história. Aqui eu não vou colocar número, tá? 1, 2, 3, 4, porque o desenho tá pequenininho, vai ficar poluído, tá? O que a gente vai fazer aqui? Só vamos desenhar os vetores. Ah, mas essa aqui é uma questão meio chata. Bom, eu vou fazer assim pra ti, quer ver? Acho que essa aqui talvez seja a mais chata delas. E aí vai ser a única que eu não vou desenhar vetores aí, sacanagem, né? Sacanagem contigo. Fazer assim, quer ver? Eu vou deixar essa questão bem grande. Ó, vamos aproximar aqui tudo que dá aqui o quadradão, tá? Aí o que acontece aqui? Deixar o quadradão grandão, grandão é bom. Vamos dar nome aos bois. Carga 1, carga 2, carga 3, carga 4. O que nós temos? Uma diferença entre os módulos e distâncias. Vamos começar pelas cargas que estão na mesma linha aqui do ponto P. Se a carga 2 é negativa, ela gera um campo de aproximação. Então, no ponto P eu tenho um campo de aproximação, esse vetor é o E2. Se a carga 3 é positiva, ela gera um campo de afastamento. Só que esse vetor tem que ser menor, aliás, justamente a metade, o E3. O que eu já sei? Que esses dois vetores se somam. Né? O que eu vou ter aqui? A carga 1 é negativa. Se a carga 1 é negativa, ó, tu tá na linha aqui, ó, o que ela gera? Ela gera um campo de aproximação. Então, fazer de lilás, aqui tu tem o campo E1. E se essa carga aqui é positiva, ela gera um campo de, naquela mesma história, né, da mesma linha, ó, ela vai gerar um campo de afastamento, que é o E2, E4, desculpe. Então tu vê que bacana. O E4 e o E1, que são esses vetores lilás, vai gerar um vetor, pela regra do paralelogramo, vão gerar um vetor para cima. Só que o E2 e o E3 também são para cima, então quer dizer, tudo vai ser para cima. O que tu vai ter naquele ponto P ali? Um vetorão para cima, vertical e para cima. Letra E. Bem bacana. Vou limpar. Voltar o tamanho. Mais ou menos aqui assim. E aí vamos fazer o 30. 30 e 31. O que nós estamos vendo aqui? Um campo elétrico, que óbvio é um campo não uniforme, né? O campo está bem louco aqui. Aqui tem uma flechinha que saiu errada, aqui tá a flechinha, tinha que estar para lá, mas tudo bem, enlouqueceu aqui. Essa flechinha aqui é para lá, né? E essa aqui também, essa aqui é que ficou meio assim. Bom, mas o que eu sei? Que as flechinhas vão do positivo para o negativo. Mas é claro que é um campo não uniforme, porque tá doido.
O campo elétrico é mais intenso no ponto. Essa é fácil. Quando que o campo é mais intenso? Quando as linhas estão mais próximas. Aonde que as linhas tendem a se aproximar nesse desenho? No ponto 2. Só que a 31 diz, um agente externo ao campo realiza um trabalho para levar a carga de prova, é uma carga de prova positiva, sem aceleração desde onde ela se encontra até um dos 5 pontos assinalados. O trabalho maior corresponde ao ponto. O trabalho não depende da distância, o trabalho depende da carga que tu vai transportar e da diferença de potencial. Onde que a carga está? A carga está aqui. Então, mais ou menos aqui, claro que vai ter uma linha louca aqui, porque tem que cruzar sempre no ângulo de 90. Esse aqui é o potencial da carga, vamos chamar de potencial da carga. O que eu tenho que ir? Para o ponto onde a DDP seja a maior possível. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer essa carga positiva se aproximar o máximo possível da placa positiva, ou das cargas positivas, já que isso aqui não é uma placa, porque o campo é não uniforme. Qual é o ponto que está mais próximo da carga positiva? O ponto 4. Então aqui corresponde ao maior trabalho, é o 4. Claro que tu vê aqui, ó, um agente externo. Por quê? Porque quando essa carga for transportada por ponto 4, como ela é positiva, tu está indo contra o que ela quer fazer. O que acontece nesse deslocamento aqui? Esse deslocamento aqui é um deslocamento forçado. Olha a malandragem da PUC, ó. Num deslocamento forçado, o trabalho é negativo. Só que o trabalho da força... Opa, vou fazer uma cedilha aqui. O trabalho da força elétrica é negativo, mas o trabalho do agente externo é um trabalho positivo. Por isso que ele pede o maior trabalho. O maior trabalho do agente externo é aquele que corresponde ao maior trabalho negativo da força elétrica. Por isso que é o ponto 4. Uma questão que parece simples, mas não é, tá? Beleza, beleza, beleza. Acabamos mais uma parte.